Oi, 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 pessoal. Eu hoje vim aqui falar um pouco de mim, contar um pouco da minha história para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Meu nome é Marlene Terezinha Schmidt, sou de origem alemã, nasci na cidade de Estrela, vivi na cidade de Estrela a minha vida inteira. Trabalhei em escritórios, fiz cursos de tudo que existe na área administrativa de uma empresa. Me formei na época só no segundo grau, mas fiz todos os outros cursos que podiam serem feitos para poder trabalhar na área administrativa das empresas. Anos mais tarde, me casei, tive 2 filhas. A primeira gestação foi muito tranquila, muito fácil. Parto, não tive dor, foi cesárea, mas mesmo assim não tive dor. Foi tudo muito fácil. A segunda gestação eu perdi. A terceira gestação eu tive pré-eclâmpsia, que é a pressão alta, né? E tive que sair de Estrela às pressas com 6 meses e meio de gestação e ir a Porto Alegre, no hospital da PUC, ter a minha pequena, a Jéssica. E ela nasceu com 770 gramas. No período que eu fiquei lá na casa do meu tio, que ele morava com os padres na época, ele era... hoje ele é falecido, ele era... como a gente diz, frei, né? Então, bem pertinho da PUC tinha uma casa dos freis, onde o meu tio morava. E eles tinham na parte de baixo um quarto que, se eles tivessem uma empregada doméstica, ela ficaria naquelas peças. Então eu fiquei lá me recuperando aqueles 15 dias para tirar os pontos, depois voltar para a Estrela. A Jéssica teve que ficar no hospital, internada durante 3 meses. Eu levava o leite materno que eu tirava uma vez por semana a Porto Alegre, levava 7 vidros de Nescafé com meu leite diário. E para muitas pessoas, ter um nenê que ficasse na incubadora era difícil e ainda é. Eu acho que eu sou, eu acho não, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa mais fria nesse sentido, porque até mesmo para proteger meus sentimentos, para eu poder passar por aquela situação, eu, eu me, eu me coloco um escudo de proteção para não passar pelas tristezas que envolvem aquelas situações. Então, muitas pessoas diziam: como tu aguenta isso, como tu consegue? E para mim não foi difícil. A única coisa para mim que era necessária é que ela tivesse que sobreviver. No 9º dia dela nascida, eu ligava lá da casa dos padres todo dia para o médico, de manhã e à noite. Então eu sempre tinha informações dos 2 plantonistas. Porque o hospital da PUC é um hospital de não, é um hospital de estudo, né? As pessoas fazem residência lá e é um hospital de referência nos estudos, né? Que agora me fugiu completamente a palavra, mas tudo bem. Aí, naquele 9º dia de manhã, quando eu liguei,
o médico disse para mim que ela estava com uma infecção generalizada, que ele tinha passado a noite inteira, não tinha conseguido descobrir o que que era, e ele não estava, ele não estava encontrando o problema, não estava encontrando nem o problema, nem a solução. Estava tentando de todas as formas, mas ele não dava muitas horas de vida para ela. Aquilo me chocou demais. Eu disse para ele, faça de tudo que o senhor puder, porque uma das coisas que eu tenho é fé. Mas eu desliguei o telefone e eu lembro que eu comecei a chorar e durante o dia sempre tinha funcionárias ali e do lado do quarto, antes do quarto era a lavanderia e lá para trás, mais antes da lavanderia, vinha a cozinha. E essa senhora que fazia os serviços lá, ela volta e meia ia lá olhar como é que eu tava. Aí ela, e o meu tio também, volta e meia, toda hora eles estavam lá vendo se eu tava bem, se eu não tava, porque eu tava com os pontos, né? E eu não saía caminhar pelo, vamos chamar de mosteiro, né? Então, casa paroquial também dá para se chamar. Aí eu só saía do quarto quando eu tava bem para ir até a mesa para almoçar. O café da manhã, a janta, eu tomava no quarto, eu comia no quarto. Tudo tinha banheiro, era tipo uma suítezinha pequena, ali eu tinha tudo que precisava. Mas eu ficava mais descansando, né? Aí a moça viu que eu tinha ligado e logo ela veio lá para saber as notícias. E aí eu tava chorando, ela disse, eu vou chamar o Frei para falar contigo. E daí o Frei Eugênio tinha saído em trabalho naquela hora. Ele tinha saído em uma missão se eu não me engano, era num colégio para falar com alguns pais, palestra, não me lembro bem certo. Mas daí veio o chamado Frei Romano. E aí o Frei Romano veio e ele disse, Marlene, tu acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus, e muito, né? Então nós vamos fazer uma energetização para sua filha. Aí ele pediu para eu sentar na cama e colocar minhas mãos assim, no alto do meu coração, né? E imaginar, de olhos fechados, que uma luz ia entrar na minha cabeça, ia passar por mim e através das minhas mãos ia chegar lá na incubadora, ia levar essa luz azul e branco, né? Branco azulada, da cabecinha aos pés. Então eu deveria fazer esse movimento. E que quando essa luz entrava, todas as coisas ruins iam sair pelos pés dela, não ia ficar nada. E aí, enquanto que ele falava comigo, ele impôs as mãos na minha cabeça, ele ficou na minha frente, eu de olhos fechados, eu não vi o que mais ele fez, eu só senti que a mão dele caiu sobre a minha cabeça, né? E eu então fiquei imaginando aquilo e eu parecia que eu estava enxergando aquela luz toda. Isso a gente fez de noite, né? A gente fez isso de noite, porque a ligação não foi de manhã, a ligação foi de noite. A ligação foi de noitezinha. E aí foi depois disso que a gente fez, então, essa energetização que o padre chamou de energetização. Aí, isso foi em 1991. Aí, no outro dia de manhã, eu liguei para o médico antes que ele fosse trocar o plantão. Porque ele disse que o médico do dia não tinha conseguido ver e ele também não estava conseguindo saber o que estava acontecendo. E aí, quando foi de manhã, na verdade, ele teria que ter saído daquele plantão e ter ido para outro setor,
porque ele fazia... eu não sei dizer o nome agora, mas tudo certo, beleza. Eu sei que aí ele disse para mim alguma coisa muito, muito milagrosa aconteceu aqui. Porque depois que eu falei contigo, eu decidi fazer mais alguns exames. Olha só, eu decidi fazer mais alguns exames e mais tarde eu refiz de novo, porque primeiro quando eu fiz não tinha resultados ainda, os resultados não estavam a favor, não dizia nada, não tinha um diagnóstico, mas tinha algo, só que não tinha diagnóstico. E foi que eu pedi mais uma vez os exames para eles repetirem os exames. E aí, a hora que ele falou, na hora que ele mandou repetir os exames, isso já era umas 9 horas. Foi logo depois que a gente fez a energetização. Então, essa energia que foi mandada para ela fez com que o médico de novo fosse fazer os exames, fosse teimoso. Ele ouviu de certo as vibrações que a gente pediu e foi lá e fez de novo e descobriu o que ela tinha. E aí ele disse, então, eu descobri o que ela tinha, mediquei, ela já tá muito bem, ela vai sobreviver. Então isso foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi passar pelo momento de que ela iria sobreviver. Não foi o nascimento dela com 770 gramas, não foi trazer ela para casa com 1,920 kg e ter que cuidar aquele serzinho minúsculo, não foi ter que passar por toda a situação que eu passei, nada disso. A situação pior foi de saber que talvez ela não sobreviveria. E vocês não têm ideia de quando eu ganhei ela, eu estava anestesiada, quando eu acordei na sala de recuperação, eu perguntava para as enfermeiras sobre o neném, ninguém sabia informar. Isso também foi um susto. Eu fiquei sabendo 24 horas depois que era uma menina e que ela estava na incubadora com 770 gramas. Então, teve muitos desafios na minha vida. E aí depois disso, isso foi em 1991, depois disso eu continuei trabalhando, como eu sempre trabalhei nas empresas. Em 97 eu comecei a fazer, eu já tinha feito curso de cabeleireira, eu comecei a trabalhar como cabeleireira em casa. Depois eu fui para o centro, ampliei meu salão, fui crescendo na parte de salão de beleza. Mais tarde, no ano de 2000, uma amiga me ofereceu uma sessão de reiki, aí eu fui até rindo, né? Ai, o que será que é isso? Não sei o que. A primeira sessão eu dei risada. Eu sempre tive problemas com estômago. Eu sempre tive problemas de gastrite, Meu estômago era fraquinho. Toda a preocupação batia lá. Batia no intestino, era algo muito forte ali. Eu fiz as sessões de reiki que ela me falou e toda vez que eu terminava a sessão eu me sentia muito bem. E normalmente assim, tomar muito chimarrão, eu sentia aquela sensação de queimaço, de fraqueza no estômago, de um buraco no estômago. De parecer que ter que comer e nada de melhorar, porque daí eu enchia minha barriga demais e não ajudava muito. Eu fui aprender a comer bem mais tarde, eu acho. Comer menos e mais vezes, né? Depois eu agreguei o curso de reiki. Eu fui fazer o curso de reiki, me auto-aplicava. Gente, ali eu cresci. Anos mais tarde fui agregando outras terapias, outras coisas, me separei, fiz e acontecia, a gente
como é que eu vou dizer assim, a gente teve muitos desafios financeiros, eu tive muitos desafios financeiros. Eu passei por muitos momentos de dificuldade no sentido de como eu vou fazer agora, como eu vou resolver essa questão, como eu vou seguir adiante. Mas a minha cabeça é muito, 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 muito teimosa. Eu preciso resolver as coisas. Eu não sossego enquanto que eu não resolvo. Então, muitos dizem que isso é ansiedade, mas é uma coisa de virginiano. Tem que estar tudo no lugar, tem que estar tudo limpo, tem que estar tudo resolvido. Se tem uma coisa para arrumar, tem que ser arrumada. Então, essa sou eu. Se tem uma pessoa que não está bem e vem para mim, se ela não termina o tratamento, se ela não vai até o final, que eu sei que eu vou poder ajudar ela, aquilo me incomoda, porque eu sei que eu vou conseguir fazer. Só que a pessoa, às vezes, ela desiste no meio do caminho, ela não tem a persistência que eu tenho. Mas tudo certo, né? Mesmo porque eu aprendi isso também com as terapias, que às vezes a gente quer em um único momento que tudo se resolva. Por exemplo, num piscar de olhos aquilo tem que ser resolvido. Então, isto eu entendi. Isto eu entendi no meu crescimento espiritual, que às vezes não é de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo aos poucos eu resolvo, aos poucos eu consigo colocar os pingos nos is, aos poucos eu consigo terminar o que eu comecei a escrever. Aos poucos a minha história vai sendo dita e contada. Então é nesse sentido, né, que eu hoje estou colocando tudo para fora. Um pouco mais tarde, curso de Reiki, regressão, hipnose sistêmica, constelação, limpezas energéticas, radiestesia, gráficos radiônicos, mesas radiônicas, isso foi tudo vindo, acoplando, foi tipo jogado em cima de mim e de repente eu tava lá fazendo. Não foi uma coisa que eu fui procurar, tudo veio e se jogou para cima de mim. O universo trazia isso de uma certa forma. Cartas, por exemplo, quem diria que um dia eu ia comprar cartas, né? Essas aqui são os oráculos de acordos espirituais. Quem diria que eu ia ter as cartas Lenormand? Quem diria que eu ia hoje ser uma consteladora? Quem diria que eu ia dar curso de Reiki ou dar cursos dessas terapias pelas quais que eu trabalho? Executo? Nunca imaginei isso. Eu me imaginava só casada trabalhando para empresas. Não me imaginava subir assim. Nunca me imaginei na casa que eu tinha, que era uma casa muito simplesinha, com telhado. O telhado era um brasilite fininho, mais fininho que existia, e toda vez que chovia eu tinha medo. Até que um dia cai do céu, eu tô na praia, minha filha entra na minha casa, traz todas as bagagens dela, porque ela precisa colocar o filho dela na escolinha Estrela, porque ela trabalhava em Estrela, só conseguia botar o Gabriel em Estrela na escolinha, e teve que morar na minha casa, e mandou foto que eles estavam lá em casa. Depois que eles já tinham saído, eles voltaram lá pra minha casa. Aí, o que o universo fez? Nós decidimos construir ali. Construir para eles em cima. Aí eu ia ter um telhado bom e eles iam ter uma casa. Botamos a cara e fizemos. E ficou lindo. Ficou um lugar lindo, maravilhoso, ótimo de morar. Isso foi em 2019 que a gente pegou e começou a fazer. 2020 terminou. A gente entrou em março de 2020 e eu não me lembro o mês. Depois disso deu uma enchente e a primeira vez em todos os anos que eu tenho 66 agora, na época coloca para 65 eu tenho agora.
Conta para trás em 2020 quantos anos eu tinha. 60, né? Em 60 anos que eu existo, não tinha ido água ali naquele lugar dentro de casa. Então foi a primeira vez que entrou água, 17 centímetros, e a gente teve que levantar tudo. Mal tinha terminado a obra. Perfeito, beleza. Sai a enchente, limpa tudo, volta tudo pro lugar e vivemos mais uns anos. 2020. E teve a Covid, passamos pela Covid. E tudo sempre trabalhando. Nunca deixei de trabalhar, não. Eu fazia os envios de reiki à distância e sempre funcionou muito bem. Mesmo trabalhando à distância, funciona. Aí, 2023, a primeira enchente, em setembro. Grande. A gente levantou as coisas, achou que ia entrar só um pouco e entrou, que chegou a derrubar geladeira no chão, fez aquela bagunça. E perdi tudo. Tudo que era MDF foi perdido. Eu tinha pouca coisa de madeira, então praticamente perdi tudo. Tinha uma parede eu acho que é MDF também, não sei o material, também derrubou naquela enchente. Tive que me adaptar a novas coisas. Em novembro, nova enchente. Muda tudo, faz tudo de novo, se recupera, começa a trabalhar, começa a fazer e acontecer. Aí, quando tu acha que tudo vai fluir na maior maravilha, vem a enchente de maio de 2024, no dia do aniversário da minha filha mais velha, da Karen. E aí pegou lá em cima. A água foi lá em cima, faltou um pouquinho para cobrir, para chegar no teto do apartamento de cima. Eu tinha conseguido tirar todos os meus móveis, ela não tinha conseguido tirar tudo, levantou tudo que deu, porque a gente nunca imaginou que ia ir lá em cima naquela grande proporção. Todas as coisas dela foram perdidas. Os quartos projetados, MDF, caíram tudo. Cozinha projetada MDF, destroçou toda. Estante de sala, MDF, destroçou. Tudo que podia foi perdido. A única coisa que conseguiu se salvar foi a geladeira, que então conseguiu ser salva. Gente, e as máquinas que a gente ainda tinha conseguido tirar de lá, máquina de lavar, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, os outros eletrodomésticos que tinha conseguido tirar. Mas de resto foi tudo. Roupas, tinha muita roupa que ela acabou perdendo. Então, eu já tinha perdido antes, né? Em 2023. Perdi mais algumas coisas ali, porque tinha coisas que eu acabei não tirando. A maca, por exemplo, ficou. Tava bastante pesada para tirar e era fim de horário, não dava mais para tirar. E então foi essa enchente. E a gente olhava lá do morro, lá da casa da minha mãe. E daí a gente foi uns dias na casa da minha mãe. E lá tava minhas coisas tudo. A casa dela tava virada. Não tinha espaço pro casal de velhinho caminhar. Uma outra parte das minhas coisas estava lá na casa da minha irmã. E a gente então estava... E a Karen também tinha pouquinhas coisas. E isso também foi pra casa da minha irmã. Mas... a gente ficou uns dias na casa da Beth, na minha irmã, outros dias na casa da minha sobrinha Petra, outros dias na casa da minha avó, da minha mãe, da avó do Gabriel, no caso. Gente, foram dias terríveis aqueles dias, porque a gente sentia que a gente estava tirando espaço, a liberdade na casa dos outros. Estava tirando o que era deles, o espaço deles. E a gente tinha que comer lá, a gente tinha que dormir lá, a gente tinha os nossos horários de banho, e aí não tinha água, daí não tinha luz, daí era tudo difícil, era complicado.
e aquela água parecia que nunca mais ia embora. Quando a água se foi, a gente teve dias e dias para pensar e para conversar. Alguns dias, não foram tantos assim, mas a gente teve, se eu não me engano, foram 8 dias de conversa e que a gente então iria alugar em outro espaço, em outro lugar. E aí o que a gente fez? A gente procurou em Estrela. Só que Estrela, todas as imobiliárias tinham também ficado embaixo d'água. Ninguém te atendia. Os poucos lugares que a gente via e conseguia falar com alguém sobre casas que estavam para alugar com placas, o valor do aluguel era exorbitante, gente. As pessoas estavam se aproveitando da fragilidade da gente e querendo cobrar horrores no aluguel de uma casa, de apartamento, enfim. A gente estava... Sabe quando tu entra num desespero, ao mesmo tempo que tu pensa assim, não, ali eu não vou mais ficar, eu vou achar um lugar. E a gente veio para Lajeado. Assim, ó, só chovia, não abria sol, chovia que era a água que vinha, né? E não tinha como limpar, não tinha luz, não tinha água, não tinha como limpar. E a água baixada, o barro, mas a gente não tinha como limpar, porque não tinha água. Aí a gente continuou procurando casa, então a gente veio para Lajeado, não sei, eu acho que uma luz divina veio, mandou a gente vir para Lajeado olhar um apartamento. Na verdade era para olhar um apartamento para Karen. Nós chegamos no edifício e o edifício tinha 3 apartamentos para alugar. E adivinha o que aconteceu? A Karen alugou um e eu aluguei outro. E a gente ficou no mesmo prédio, praticamente morando da mesma forma que a gente estava em Estrela. A gente alugou, mas a gente não sabia como trazer as coisas ainda, porque a gente não sabia se ia encontrar freteiro, porque para tirar as coisas dentro de casa, para salvar as móveis, mal consegui uma caminhoneta para tirar as minhas coisas. As coisas da Karen não conseguimos caminhão, nem de prefeitura, nem particular. Procuramos por tudo, nada. A gente conseguiu alugar aqui então, e eu consegui um freteiro que já tinha me ajudado um momento anteriormente, levado coisas para a praia para nós. E ele disse, não, eu vou levar então. Conseguimos amigos para trazer roupas de cama, para trazendo coisas lá de casa, e fomos, eu sei que dia 12 de maio, a gente estava morando, cada um no seu apartamento aqui na Lajeado. Ainda não com tudo montado. Eu tinha coisas que a Karen precisava e a Karen tinha coisas que eu precisava. Tudo certo. Eu tive que comprar cozinha aqui, eu tive que comprar sala de jantar, né? E mais algumas coisas que também não maca, coisas de escritório. Mas, olha, gente, se eu contar com detalhes como a gente trouxe as coisas e como Deus fez pra gente trazer as coisas e não molhar nada, com toda a chuva que caía, era impressionante. Nós chegava lá para carregar, seja com caminhoneta, seja com carro de alguém, seja com aquele pequeno caminhãozinho, a chuva parava. Quando a gente vinha vindo para Lajeado, chovia que Deus mandava. Nós encostava no prédio, a chuva parava. Então, era ou não era alguma coisa muito, muito, muito poderosa vinda lá de cima do alto, lá de Deus. E dos mestres ascensionados, seres de luz, de tudo que eu acredito, das egrégoras, dos devas, de tudo que eu acredito, eles estavam no comando. E no dia que a gente fez a última parte da mudança com o caminhão, que eram as coisas maiores,
o senhor da manhã disse, olha, de tarde eu não posso continuar. Vai, era no sábado, de noite a gente já queria ficar morando aqui. E aí ele disse, ele veio para fazer uma viagem, voltou e falou aquilo para mim. E eu tava na minha mãe, né? Então a minha mãe tinha pedido para mim ir no mercadinho e tava chuviscando, peguei, achou sombrinha, fui lá. E no meio do caminho eu dizia, Deus, se é pra gente ficar morando hoje já em Lajeado, tudo vai dar certo. Esse cara ainda vai me ligar, ainda vai dizer que vai vir fazer essa mudança, esse resto de mudança. Gente, vocês não podem acreditar. Eu falei aquilo, fui caminhando até o mercado, esqueci quando eu tava chegando em casa. Que eu botei, acho que os pés no mesmo lugar onde eu comecei a pedir para Deus, onde comecei a dizer para Deus aquelas primeiras falas, que se fosse o caso, o homem me liga. Marlene, eu vou fazer tua mudança hoje de tarde. Eu decidi que acho que eu tenho que terminar para ti, para depois fazer o do outro. Eu comecei a chorar, gente. Eu comecei a chorar porque eu não acreditei, praticamente na hora eu não acreditei que aquilo tudo estava acontecendo na minha vida. Estamos morando em Lajeado, desde então, trabalhando em Lajeado, fazendo tudo que eu posso. E nesse tempo, eu usei a radiestesia, usei as limpezas energéticas, fomos lá, limpamos, fizemos tudo que tinha que fazer, botar o prédio em dia para poder ou alugar ou vender. A gente fez naquele período, ano passado ainda. E eu ia lá e eu falava com o prédio, eu colocava nas paredes, conversava e agradecia por tudo que eu vivi de bom, por todas as coisas que aconteceram de bom ali dentro, por todos os crescimentos que eu tive, desenvolvimento que eu tive e nós, né, tivemos, com todas as alegrias que a gente teve morando ali, com o crescimento financeiro, tudo que aconteceu de bom para nós, a união que trouxe, por mais que a gente sofreu com as enchentes, aquilo não era nada comparado com aquilo que a gente tinha e aquilo que a gente tem ainda, né? Então eu agradeci muito e pedi muito que os caminhos se abrissem para que a pessoa que comprasse ali e fosse morar ali, tivesse tantas coisas boas quantas nós tivemos, que pudesse ter crescimento, que pudesse ter amor, alegria, felicidade e que tudo fosse muito bom. E aí eu trabalhei com a radiestesia, trabalhei com isso, né, com as mentalizações lá dentro. E um dia coloquei nas imobiliárias, um dia eu fui lá, tirei todas as placas das imobiliárias, deixei só uma ou duas, porque eu achei muito ridículo ter 500 placas lá, parecia que Deus estava dizendo, tira isso daí, sabe? Fui lá e tirei, deixei só duas naquele dia e cheguei em Lajeado e postei num grupo Marketplace do Face, que a gente tava vendendo, tinha tirado fotos, coloquei fotos, gente, eu vendi o prédio antes mesmo que qualquer pessoa pudesse imaginar que pudesse ser vendido. Vendi porque eu acreditei, porque eu coloquei boas vibrações, porque a gente tinha um foco, a gente tinha uma determinação e porque as imobiliárias nenhuma acreditava, porque ali é enchente que seria vendido. E foi vendido. Então, por conta disso, por conta de sempre realizar os meus sonhos, realizar os objetivos, os projetos que eu coloco, eu realizo, eu consigo, existe também aquela questão de que as pessoas sentem inveja, né? Pá, como é que ela consegue e eu não consegui? Porque eu utilizei as terapias. Eu trabalhei com as terapias. Vocês acham que eu
trabalhando com terapias, trabalhando com as limpezas energéticas, com reiki, regressão, constelação, eu não faço isso para mim? Faço. Vocês acham que eu estaria de pé se eu não tivesse tudo isso? Além disso tudo que eu faço, eu ainda, por conta do meu trabalho, por conta de tudo isso, eu ainda procuro ajuda psicológica às vezes. A gente tem essa necessidade de contar, de falar com alguém e perceber que aquela pessoa lá tá ali pronta para te ajudar também. Porque a gente não é um Deus no mundo. A gente é aquilo que a gente tem de conhecimento, que é aquilo que a gente pode passar para as outras pessoas. Só que para eu me tornar uma pessoa equilibrada, para eu ficar bem tranquila, eu preciso me tratar também. E aí, as mesmas terapias que eu ofereço para vocês, eu uso em mim. Eu uso em mim. E com tudo isso, gente, com tudo isso que eu vivi até agora, eu tô recomeçando tudo de novo, eu tô me reconstruindo, eu tô seguindo em frente e tudo o que foi passou. É só uma lembrança que faz remeter a força que a gente tem dentro da gente. Assim como eu tive força, todos nós, todos têm. A gente só não sabe exatamente como utilizar essa força. E com a ajuda dessas terapias, eu tenho certeza que eu consegui. Tive muita ajuda de muita gente, não só de colegas, de pessoas conhecidas, mas pessoas bem desconhecidas do mundo inteiro. Pessoas que eu nem sei quem são. Tive ajuda sim. E eu acredito que o universo faz essas coisas porque ele sabe que a gente tá ali para isso. Então, o recado é, vocês agora me conhecem um pouco mais, sabem que eu sou persistente, sabem que eu sigo em frente e me abalo, choro, fico triste, mas eu também sou muito feliz, tenho as minhas alegrias, vivo do meu jeito maravilhosamente bem, faço o que eu posso, quando eu posso descansar, eu descanso. Então eu tô usando a minha vida, a minha forma de viver é o que eu faço para mim, eu faço para você. Eu não desejo nada de ruim para ninguém. Eu só quero que todo mundo consiga realizar os seus sonhos, assim como eu sempre realizo. Se eu caio, eu levanto, e se tu cai, eu te ajudo a levantar. Se for comigo, eu te ajudo a levantar. É assim que é. E é assim que sempre será. Juntos nós somos mais, sempre. Então, confia no seu taco e também ouça o que vem do alto. Se a gente não tivesse ouvido aquela força grande que dizia, vá, faça, siga, muda. Com essa mudança que eu fiz aqui, gente, eu tive tempo e muito mais facilidade de ajudar a cuidar do neto Mateus. Então, sabe, estava tudo escrito, tudo colocadinho no universo já. E eu segui os passos. Só segui os passos que o universo estava me colocando. Só seguir. E assim, às vezes, é a ideia da gente. Às vezes a gente tem aquele caminho, só que a gente acaba escolhendo outro. Para sofrer mais um pouco. E quando a gente diz basta aqui, daí a gente segue em frente. Então, tá, eu quero deixar para vocês um grande abraço, muita alegria para todos, felicidade e gratidão imensa.